Estamos de volta com Manhã da Piedade. Agora eu vou conversar com o jornalista Antônio Aquiles, meu amigo, desde 1970, quando eu o conheci. Ele estava chegando lá do Espírito Santo e foi logo trabalhar na Rádio Itatiaia e nós nos encontramos lá. Não é isso, Aquiles? Exatamente. Muitos anos de convivência profissional e de amizade, né? Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Uma figura extraordinária. Mas, Aquiles, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que nós estamos aí à beira de dois acontecimentos políticos e administrativos muito importantes. Muito. Um governador que nunca administrou nada público, nunca foi prefeito, nunca foi deputado, nunca foi vereador, não teve nenhuma experiência administrativa pública, vai ser o nosso governador de Minas. Como é que você está vendo isso? Olha, primeiro que eu tenho que notar e anotar que o povo brasileiro votou contra um monte de coisa. Até hoje eu não conheço o governador eleito de Minas Gerais, o Zema. Então vou conhecer a partir de agora. Sei que é um empresário bem sucedido e tal, mas não sei mais nada. Eu acho que o eleitor também não votou por causa da escola dele, por causa da pregação dele. Votou para ser contra tudo que tinha aí. É verdade. Inclusive não interessa se era da oposição, situação, tudo que veio antes apanhou do eleitor. O eleitor bateu na classe política até... Tem muito tempo que a gente está vendo isso. O povo brasileiro está com raiva da classe política. Nós estávamos assistindo isso e que foi contra todas as chamadas pesquisas de opinião, né? O sentimento que reinava na população era esse de raiva. Por quê? Você vê o seguinte, foram para a rua, fizeram muito protesto e a classe política não entendeu aqueles protestos, aquelas multidões na rua, não entendeu direito, tá certo? E quando veio uma reação, uma atuação igual do Sérgio Moro, por exemplo, o cara virou Deus. Né? Por quê? Porque o povo está com raiva. Está com raiva da classe política, eles têm que entender isso. É interessante, né, Aquiles, que as coisas continuaram acontecendo, mesmo depois dos escândalos, das prisões, e os políticos continuaram fazendo, os seus operadores continuaram funcionando. E o pessoal que está entrando, que se cuide, dê respostas adequadas, porque o que está acontecendo hoje na França repercute no Brasil. É verdade. Sabe, o povo está indo lá, quem está indo para a rua lá está dizendo, não tem nada a ver com um partido político, mas quer... O problema é o aumento da gasolina, revogar, do combustível. E não é só isso, revogar um monte de coisa, implantar um monte de coisa. Estão querendo que implante imposto sobre grandes fortunas. Entendeu? Então, a verdade é o seguinte, os poderosos sempre tiveram o comando. Você já ouviu falar, os cavalcantes e os cavalgados. Os cavalgados estão reagindo. Estão reagindo. Então, que venha a resposta. Porque esse pessoal que está entrando aí, porque a burocracia, porque os partidos, se vira, dá resposta. Porque enquanto não tiver tiver a corrupção reinando, não funciona a segurança, não funciona a saúde, não funciona nada, e a gente pagando as contas, se isso não tiver resposta, não sei o que vai dar, não. É verdade. E a mesma coisa vai acontecer, talvez a mesma esperança ou a mesma perspectiva nós temos para o governo federal também? Perfeitamente. É muito parecida a situação. Até porque eles foram produtos de um mesmo momento, né, da eleição. O Bolsonaro foi eleito como uma reação, uma surra que a população deu na classe política. Eles têm que entender isso. Então, como eu não vou falar mal de nenhum governo antes de ele começar a governar, entendeu? Então, tanto o Bolsonaro como o Zema, tem que esperar. O governador derrotado do PT, o Fernando Haddad, disse numa entrevista à Folha de São Paulo que o empresário brasileiro tirou o verniz do rosto para votar no Bolsonaro. Será que ele ainda está com aquilo que a gente chama de o ódio eleitoral ainda? Está vigindo ainda? Você está perguntando quem? O eleitor? Não, no caso do Fernando Haddad. Não, eu acho que o Fernando Haddad é um cara inteligente. Né? Se eu fosse escrever o horóscopo do Fernando Haddad, apesar de ele estar sendo muito bem tratado dentro do PT, eu acho que ele vai sair do PT. Porque ele sabe pensar.
Agora, ele não é sozinho, ele tem que ter toda uma circunstância Porque ele quis dizer o seguinte, que a maioria do povo brasileiro não é só empresariado, o povão todo votou no 54 milhões de votos. Não, Né, não, de jeito nenhum, tem que entender isso. O eleitor preferiu o Bolsonaro e nós temos que reconhecer, foi legitimamente eleito. Agora, só vou analisar, só me permito criticar agora, depois que ele estiver governando, mas hoje nós podemos analisar o que eles estão falando, tanto federal como nacional, como estadual. Por exemplo, me preocupa muito o olhar que eles estão lançando sobre a questão ambiental. Né? Vamos entender o seguinte, o que aconteceu em Mariana, entendeu? Pode acontecer um estrago, não com essa visibilidade, mas coisa muito pior, se você tolher as análises, os cuidados com o meio ambiente. Você tem que dar eficiência para esse processo de licenciamento, é verdade, tem que dar. Tem que dar meios para que ele haja com competência e com rapidez, mas não pode tolher, não pode castrar o trabalho dos técnicos, que há muitos anos trata dessa questão. Eu fico me lembrando aqui de um político mineiro que faleceu há pouco tempo e que era muito interessante, que era o ex-deputado Ciro Costa. Sim. Né? E na década de 70, a Assembleia Legislativa teve uma posição muito firme com respeito à chegada da MBR para explorar o minério da Serra do Curral. Sim. Né? E foi, vamos lembrar aqui do Caroninho, do Jorge Orlando Flores Carone, filho do velho Carone, que era deputado estadual e criou uma CPI na Assembleia Legislativa e tal, que fez um barulho danado, e toda a casa fez um barulho danado, para segurar vamos dizer assim, o furor da MBR que queria, né, acabar com a serra. Né? O Ciro Costa, um dia encontrei com ele e falou assim, ô Criolo, me chamar de Criolo, ô Criolo, ó, se nós naquela época não tivéssemos segurado a MBR, né, ia descer lá da Avenida Afonso Pena, lá em cima, uma enxurrada essa enxurrada que acabou com o Rio Doce, ia descer sobre Belo Horizonte, e é verdade. Mariana, né? E até hoje. Podia ter acontecido isso mesmo. O Rio Doce está padecendo um horror, verdade, né? O Rio Doce, eu sou do Vale do Rio Doce, então, sei o seguinte, o Rio Doce, por um acidente desses de percurso aí, que um Zé Mané, um bobão aí que inventou de fazer pesquisa com piranha, teve um enchente do Rio Doce e entrou na lagoa dele, trouxe as piranhas para dentro do rio. Então, o Rio Doce, que onde se nadava e se pescava, não podia mais. Piranha atacando e tal. E é um desastre atrás do outro, né? Então, aí veio essa agora de Mariana, eu nem sei o que aconteceu com as piranhas lá no Rio Doce, mas vou te contar, viu? Esse episódio de Mariana, por exemplo, além de estar ensinando muita coisa, ensinando que a gente tem que ter cuidado, sim, não pode tolher o pessoal do IBAMA, do meio ambiente, não pode tolher, tem que dar eficiência, cobrar deles eficácia. Mas o Zema já tá indicando que ele também acha que o meio ambiente está atrapalhando o crescimento de Minas, porque o empresariado fica com medo de investir, etc. e tal. Quer dizer, é claro que nós temos um nome, Minas Gerais. O nome do estado é por causa das minas e por causa da riqueza mineral de Minas. Mas nós temos que cuidar delas, né? Cuidar. Agora, veja bem, dizer que o empresário não investe por causa da regra ambiental, isso para mim é uma bobagem. Você tem que realmente dar rapidez, dar velocidade, tem, mas não pode abrir mão disso, até porque o mercado internacional, felizmente, rejeita práticas não sustentáveis, rejeita produtos fabricados sob condições ambientais nocivas ou sob trabalho escravo. O mercado internacional recusa isso, felizmente. Então é o seguinte, não vem com essa não, porque empresário que quiser investir aqui tem sim que respeitar questões ambientais. Olha, não só em Minas, mas também na República, né, fala-se que o governador de Minas e nem ser o novo presidente da República não vão governar com toma lá da cá. Sim. É um bom começo? Para discurso Para discurso o discurso é muito bom. Se vai ser assim é outra história, né? Eu falei para você que eu ainda vou conhecer o Zema, vou gostar de conhecer, torço muito por ele, mas eu já conheço o vice dele. Paulo Brant é um economista respeitado,
Entendeu? Eu trabalhei com o Paulo Brandt, ele era secretário de Cultura e eu presidente da Fundação TV Minas. Eu era subordinado a ele. Então eu já conheci, ele é economista do BDMG. Então esse eu conheço. O Zema, eu vou acreditar nele até por causa do Paulo, mas eu ainda vou conhecer o Zema agora, pelo amor de Deus, não pode ameaçar o crescimento de Minas Gerais por conta da questão ambiental. Não é assim. Também é o mesmo discurso em termos de governo da República, né? Do Bolsonaro. É um perigo isso. Isso é um perigo. Tem que cuidar, sim. Nós temos um patrimônio ambiental que é a Amazônia, que tem que ser muito bem cuidado. E não é só a Amazônia, pelo menos ele vai fortalecer o Exército. Né? Nós precisamos de gente nas fronteiras, precisamos de gente para cuidar do patrimônio que é a Amazônia, não é verdade? E não é só a Amazônia. Você tem um Cerrado brasileiro, é riquíssimo, é grande, muito grande e muito importante. Nós temos um patrimônio ambiental, inclusive em algumas cidades temos isso. Então tem que cuidar, sim, em geral. Agora, com esse discurso, ameaçar o crescimento do Brasil por causa das reservas, por causa das análises ambientais, isso continua dizendo, é bobagem, é só fazer direito. Aquiles, você acha que daqui a 6 meses nós podemos conversar novamente aqui sobre o que está acontecendo em Minas e no Brasil? Vou achar ótimo, viu? Então, tá bom. Então já fica comprometido comigo. Estou doido para estar errado em muita coisa. Muito obrigado. Então daqui a 6 meses nós vamos nos encontrar aqui. Um prazer, uma honra para mim. Obrigado. E antes de ir embora, eu quero dizer a vocês o seguinte, olha aqui. Eu tenho recebido muitos telefonemas de pessoas que passaram por um momento mais triste da vida da gente, que é a morte, né? E aí eu sempre recebo um telefonema assim, Cirantão, eu quero dar um testemunho daquilo que a Metropax fez no sepultamento da minha mãe, no sepultamento do meu pai, meu irmão. Eu sempre recebo esse tipo de telefonema, as pessoas assim felizes, né, com aquilo que a Metropax prometeu e cumpriu, ou seja, deu todo o apoio necessário quando a família precisa de um apoio que é na hora da morte, não é verdade? Então, aquele negócio de você, né, chegou a morte na família, você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para o sepultamento, essas coisas todas? Hoje você faz um plano funerário na Metropax, você tem a possibilidade de ter no mesmo plano cremação e sepultamento simples. Fale com a Metropax, 0800 726 0140, 0800 726 0140. Nós voltaremos amanhã. Siga com a nossa querida Círia Caixeta e o Manhã da Piedade.